Da sociedade independente de autorização. Disposições gerais. A sociedade que dependa de autorização do Poder Executivo, para funcionar, rege-se por este título, sem prejuízo do disposto em lei especial. A competência para autorização será sempre do Poder Executivo Federal. Na falta de prazo estipulado em lei ou em ato do poder público, será considerada caduca a autorização se a sociedade não entrar em funcionamento nos 12 meses seguintes à respectiva publicação. 12 meses, publicação. Ao Poder Executivo é facultado, a qualquer tempo, cassar a autorização concedida à sociedade nacional ou estrangeira, que infringir disposição de ordem pública ou praticar atos contrários para o fim declarado no seu estatuto. Da sociedade nacional. É nacional a sociedade organizada de conformidade com a lei brasileira e que tenha no país a sede de sua administração. Lei brasileira e sede de administração. Quando a lei exigir que todos ou alguns sócios sejam brasileiros, as ações da sociedade anônima revestirão, no silêncio da lei, a forma nominativa. Qualquer que seja o tipo da sociedade, a sua sede ficará arquivada. Na sua sede ficará arquivada a cópia autêntica do documento comprobatório da nacionalidade dos sócios. Não haverá mudança de nacionalidade da sociedade brasileira, sem o consentimento unânime dos sócios ou acionistas. O requerimento de autorização da sociedade nacional deve ser acompanhado de cópia de contrato assinada por todos os sócios. Tratando de sociedade anônima, a cópia autenticada pelos fundadores dos documentos exigidos pela lei especial. Se a sociedade tiver sido constituída por escritura pública, bastará juntar-se ao requerimento a respectiva certidão. Ao Poder Executivo é facultado exigir que se proceda a alterações ou aditamento no contrato ou no estatuto, devendo os sócios, ou tratando de sociedade anônima, os fundadores, cumprir as formalidades legais para a revisão dos atos constitutivos e juntar o processo de prova regular. Ao Poder Executivo é facultado recusar a autorização se a sociedade não atender às condições econômicas, financeiras ou jurídicas especificadas em lei. Expedir o decreto de autorização, cumprirá a sociedade publicar os atos referidos nos artigos 1128 e 1129 em 30 dias no órgão oficial da União, cujo exemplar representará a prova para inscrição no registro próprio dos atos constitutivos da sociedade. A sociedade promoverá também no órgão oficial da União, no prazo de 30 dias, a publicação do termo de inscrição. As sociedades anônimas nacionais, que dependam de autorização do Poder Executivo para funcionar, não se constituirão sem obtê-la, quando seus fundadores pretenderem concorrer à subscrição pública para a formação do capital. Os fundadores deverão juntar ao requerimento cópias autênticas do projeto do estatuto e do seu prospecto. Obtida autorização e constituída a sociedade, proceder-se-á à inscrição de seus atos constitutivos. Dependem de aprovação as modificações do contrato ou estatuto de sociedade sujeita à autorização do Poder Executivo, salvo se decorrerem do aumento do capital social em virtude de utilização de reservas ou reavaliação do ativo. Da sociedade estrangeira. A sociedade estrangeira, qualquer que seja seu objeto, não pode, sem autorização do Poder Executivo, funcionar no país, ainda que por estabelecimento subordinado, podendo, todavia, ressalvados os casos expressos em lei, ser acionista de sociedade anônima brasileira. Ao requerimento de autorização devem juntar-se prova de se achar a sociedade constituída conforme a lei de seu país. Também ao requerimento de autorização deve juntar-se o inteiro teor do contrato do estatuto. Ao requerimento de autorização devem juntar a relação dos membros de todos os órgãos de administração da sociedade, com nome, nacionalidade, profissão, domicílio, salvo quando ações ao portador, o valor da participação de cada um no capital da sociedade. Também deve juntar ao requerimento de autorização a cópia do ato que autorizou o funcionamento no Brasil e fixou o capital destinado à operação no território nacional. Também deve juntar a prova de nomeação do representante no Brasil, com poderes expressos para aceitar as condições exigidas para autorização. Também deve juntar o último balanço. Os documentos serão autenticados de conformidade com a lei nacional da sociedade requerente,
legalizados no consulado brasileiro da respectiva sede e acompanhados de tradução em vernáculo. É facultado ao Executivo para conceder autorização e estabelecer condições convenientes à defesa dos interesses nacionais. Aceitas as condições, expedirá ao Poder Executivo o decreto de autorização, do qual constará o montante do capital destinado às operações no país, cabendo à sociedade promover a publicação dos atos referidos no artigo 1033. A sociedade autorizada não pode iniciar sua atividade antes de inscrita no registro próprio em lugar que se deva estabelecer. O requerimento de inscrição será instruído com o exemplar da publicação, exigida no parágrafo único do artigo antecedente, acompanhado de documento do depósito em dinheiro e o estabelecimento bancário oficial do capital ali mencionados. Arquivados esses documentos, a inscrição será feita por termo em livro especial para as sociedades estrangeiras com número de ordem contínuo para todas as sociedades inscritas. Nos termos constarão o nome, objeto, duração, sede da sociedade no estrangeiro, lugar da sucursal, filial ou agência no país, data e número do decreto de autorização, capital destinado às operações no país, individuação do seu representante permanente. Inscrita a sociedade, promover-se a publicação determinada no parágrafo 1131. A sociedade estrangeira autorizada a funcionar ficará sujeita às leis e aos tribunais brasileiros quanto aos atos ou operações praticadas no Brasil. A sociedade estrangeira funcionará no território nacional, com o nome que tiver em seu país de origem, podendo acrescentar as palavras do Brasil ou para o Brasil. A sociedade estrangeira autorizada a funcionar é obrigada a ter permanentemente representante no Brasil, com poderes para resolver quaisquer questões e receber citação judicial pela sociedade. O representante somente pode agir perante terceiros depois de arquivado e também averbado o instrumento de sua nomeação. Qualquer modificação no contrato ou no estatuto dependerá da aprovação do Poder Executivo para produzir os efeitos no território nacional. A sociedade estrangeira, sob pena de lhe ser cassada a autorização, A sociedade estrangeira deve, sob pena de lhe ser cassada a autorização, deve reproduzir no órgão oficial da União e do Estado, se for o caso, as publicações que, segundo a lei nacional, seja obrigada a fazer relativamente ao balanço patrimonial e ao resultado econômico, bem como os atos de sua administração. Sob pena também de lhe ser cassada a autorização, a sociedade estrangeira deverá publicar o balanço patrimonial e o resultado econômico das sucursais, filiais e agências existentes no país. Mediante a autorização do Poder Executivo, a sociedade estrangeira admitida a funcionar no país pode nacionalizar-se transferindo sua sede para o Brasil. Para fim do previsto nesse artigo, deverá a sociedade, por seus representantes, oferecer com requerimento os documentos exigidos no artigo 1134. Ainda provar a realização do capital pela forma declarada no contrato, ou no estatuto, ou de ato que lhe foi deliberada nacionalização. O Poder Executivo poderá impor as condições que julgar convenientes à defesa dos interesses nacionais. Aceitas as condições pelo representante, proceder-se-á, após a expedição do decreto de autorização, à inscrição da sociedade e à publicação no respectivo termo.